As atuações de Paulo Henrique Ganso e o trabalho do técnico Fernando Diniz continuam entre os assuntos mais comentados na mídia esportiva do Brasil. O último a falar sobre os dois foi Casagrande. Você viu? Então vem comigo. Olá para você que nos acompanha, esse é o Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, sou torcedor do Fluminense e agradeço demais a sua presença mais uma vez aqui no nosso canal, ajudando a crescer a nossa audiência, se inscrevendo, deixando o seu comentário, participando com a gente, deixando também o seu like. Se você não é inscrito e se gostar do conteúdo do nosso canal, por favor, se inscreva, deixe também sua opinião, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. O trabalho do técnico Fernando Diniz e o desempenho do Paulo Henrique Ganso continuam sendo muito debatidos na mídia esportiva do Brasil. Paulo Henrique Ganso, desde que saiu do São Paulo em 2016, sempre foi alvo de muitas críticas. E o Fernando Diniz é um treinador que, desde que surgiu no Audax, desperta elogios e também muitas críticas dos comentaristas esportivos. Muita gente diz que o Fernando Diniz faz um bom trabalho até certo ponto, mas depois o trabalho vai se enfraquecendo, vai perdendo talvez intensidade, dinâmica e ele não consegue ganhar títulos. Bom, o Walter Casagrande Júnior, ex-jogador de futebol, que para mim foi um grande atacante do futebol brasileiro e também um ótimo comentarista. O Casagrande, no programa Cartão Vermelho, ao lado do José Trajano e do Juca Kfouri, emitiu a opinião dele após o Fla-Flu do último domingo. Fla-Flu que parece que não acabou ainda, né? Continua rendendo comentários. Pois bem, o Casagrande foi perguntado sobre a questão do trabalho do Fernando Diniz à frente do Fluminense, porque o Fernando Diniz, na última semana, teve o nome dele mencionado no jornal Marca da Espanha, dizendo que o Diniz seria o técnico que a CBF pode escolher para ser o substituto do Tite na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. A CBF, em nota, desmentiu essa notícia. O Fernando Diniz diz também que não recebeu nenhum contato por parte da CBF, mas de qualquer forma o assunto ganhou as manchetes, porque o jornal Marca é um jornal importante na Espanha. E o Casagrande, na opinião dele, ele acha que esse assunto de seleção para o Diniz ainda tem que ser tratado com cautela. Eu vou ler aqui, né, o que o Casagrande disse. Eu não sei se eu posso reproduzir as imagens, então por isso que eu vou ler, mas eu vou deixar embaixo aí na descrição o link, né, do programa Cartão Vermelho, caso você queira assistir o programa. Eu acho que eu não sei se eu posso reproduzir aqui as falas dele, né, com imagem, então eu vou ler o que o Casagrande disse. Olha só, ficar valorizando o trabalho que ele faz, que é ótimo, mas esquecendo que não ganha títulos. É colocar o Diniz na mesma prateleira do Rinus Michel e do Tele, porque o Tele não ganhou a Copa de 82 com aquele timaço e ficou com fama de pé frio. Só foi perder essa fama quando ganhou o bicampeonato mundial e a Libertadores com o São Paulo. Realmente, o Tele ele tinha essa fama de pé frio, uma fama que eu acho totalmente injusta, porque o Tele já tinha sido campeão. O Tele não ganhou a Copa de 82 porque futebol, meus amigos, não é matemática. Futebol não é basquete, isso é a minha opinião, respeito a opinião do Casagrande, mas estou dando a minha opinião. Futebol não é matemática, futebol não é o basquete, não é o tênis, não é o vôlei, né? Outros esportes onde os favoritos, 99,9% das vezes, vencem. O futebol é diferente, né? Então, tudo bem também que eu tinha 6 anos quando o Brasil jogou a Copa de 82, então eu não consigo analisar com a profundidade, talvez, do Casagrande. Claro que não, né? Nem tenho o entendimento de futebol que o Casagrande tem. Mas eu discordo de quem na época chamava o Tele de pé frio. Por quê? O Tele já havia sido campeão carioca com o Fluminense em 69, depois foi campeão mineiro com o Atlético em 70, campeão brasileiro com o Atlético em 71, e aí a gente tem que lembrar que esses anos, 69, 70, 71, o Brasil tinha sido tricampeão no México em 70,
com talvez uma das maiores seleções da história do futebol mundial. E aqueles jogadores da Copa de 70 estavam todos aqui, todos jogando nos clubes brasileiros. Então vocês imaginem o nível de disputa do Campeonato Brasileiro de 1971, que o Atlético é campeão com o Telê de treinador. Depois, em 76, o Telê foi campeão gaúcho com o Grêmio. O Grêmio que quebrou uma hegemonia de vários anos do Internacional, que tinha uma máquina, não é? Então a imprensa realmente chamava o Telê de pé frio, mas eu discordo. O Telê já havia sido campeão outras vezes. O Fernando Diniz realmente ele não ganhou nenhum título até agora, mas ainda é muito cedo para chamar o Fernando Diniz de pé frio. O Fernando Diniz praticamente ele começou a carreira dele em grandes clubes outro dia, né? A primeira grande oportunidade do Diniz foi no Atlético Paranaense, que formou um time, deixou o time pronto para depois o técnico que assumiu ser campeão da Copa Sul-Americana. Aí depois ele foi pro Fluminense, treinou o Santos, o Vasco, São Paulo, né? Não necessariamente nessa ordem, mas não é muito cedo para você chamar, por exemplo, o Diniz de pé frio. Acho muito cedo para chamar o Diniz de pé frio. Vou continuar lendo aqui ó, o que o Casagrande disse. O Rinus Michel, em 74, o Rinus Michel foi técnico da seleção da Holanda. E o mágico time de 82 com o Telê são dois treinadores lembrados como gênios de duas seleções, lembrados como históricas, mas que não ganharam. Você vai colocar o Diniz nesse patamar, ele precisa ganhar algum título, senão a lembrança que vão ter dele é do pé frio. Valorizo sim o trabalho que ele faz, mas eu cobro títulos, precisa de títulos, futebol é competição. Eu também acho, e eu acho que o Diniz, em algum momento, ele vai acabar sendo campeão. Pode não ser esse ano com o Fluminense, está mais difícil, né? O Palmeiras abriu uma certa distância. Mas se o Diniz, por exemplo, permanecer no Fluminense, fizer ele, Diniz, se ele fizer toda a estruturação para o trabalho do ano que vem, solicitar os jogadores que ele acha que se encaixam melhor no esquema tático dele, talvez o Diniz possa conquistar um título sim. Então, ou que não seja com o Fluminense, em outro clube, em algum momento eu acredito que o Diniz vai ganhar títulos. Agora, ser campeão é importante? Claro que é importante. Futebol é competição, como disse o Casagrande. Mas a gente pode lembrar, que eu não vou falar os nomes, né? Mas você aí na sua casa deve se lembrar de técnicos que não mereciam ser campeões e foram. Isso quer dizer que eles eram melhores ou piores do que o Fernando Diniz? Claro, a gente tem que dar tempo ao tempo. Eu também, na minha opinião, eu não acho que o Diniz ainda está pronto para ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que ele ainda tem que, né, melhorar em alguns aspectos, ele tem que evoluir em vários aspectos, mas é um treinador com o potencial para daqui a 4 anos, talvez, ser o técnico da seleção brasileira. Então, assim, eu concordo em parte com o Casagrande, mas nessa questão de colocar ele numa prateleira de talvez chamá-lo de pé frio, né, ou que ele vai ficar com fama de pé frio, eu acho que ainda é muito cedo também pra gente levar para esse lado. Mas Casagrande, ele também deu a opinião dele sobre o Paulo Henrique Ganso. O Ganso, que surgiu no Santos, ao lado do Neymar, como um potencial para ser um dos maiores jogadores do mundo. Não conseguiu atingir todo esse futebol que se esperava dele. Só que o Ganso também é um craque, né? O Ganso, o que ele faz com a bola... Enfim, vamos acompanhar aqui ó, o que o Casagrande disse sobre o Ganso. Sou fã do Ganso, voltou a jogar bem, o Diniz encontrou posição para ele, que funciona, mas ele não tem a mesma dinâmica. E numa Copa do Mundo, a intensidade do jogo é absurda, o jogo não para. O número 10 do time, quando a bola está chegando, já tem 3 nele. O Ganso tem um passe maravilhoso, é um maestro, mas não tem mais o raciocínio que o futebol tem hoje para uma Copa do Mundo. Casagrande ainda cita, faz uma comparação, né, de posições, né? Não de futebol, mas de posições. Compara a função do Ganso no Fluminense com a função, por exemplo, do De Bruyne no Manchester City. Diz que, né, ele faz essa comparação dizendo que o Ganso não tem a intensidade que o De Bruyne tem, realmente não tem. Mas o Ganso é aquele jogador, gente, que precisa de meio passe para deixar o atacante na cara do gol. Eu acho que o Ganso
ele teria sim condições de jogar uma Copa do Mundo, mas para isso ele teria que ser testado. O Ganso há muito tempo não tem nenhuma oportunidade na seleção, claro, ele não vinha jogando bem, mas desde o início do ano o Ganso vem mostrando uma dinâmica de jogo, uma intensidade que ele não mostrou em anos anteriores. E esse ano, talvez não seja a mesma intensidade do De Bruyne, mas eu, na minha opinião, eu acho que o Ganso, pelo que ele faz, sem a bola, com meio passe, o Ganso não precisa de um pau, o Ganso precisa de meio passe. Então, não sei, talvez não para ser titular da seleção, mas para entrar no segundo tempo, para dar o passe longo, o passe que quebra as linhas, precisava ser testado, não foi testado, né? Então fica complicado, mas respeito também a opinião do Casagrande, que foi um grande jogador, entende muito mais de futebol do que eu. Quem sou eu para discordar do Casagrande? Eu sou só um jornalista, torcedor, e estou dando a minha opinião, assim como ele deu a dele. O Fluminense volta a jogar só na próxima quarta-feira, 10 mil ingressos vendidos já antecipadamente para o jogo. Pelo jeito a torcida vai lotar o estádio. O Fluminense tem uma sequência aí de jogos pela frente, em que ele precisa de, no mínimo, aí 10 pontos para assegurar a vaga dele para a Libertadores do ano que vem. Então a gente fica aguardando aí, né, essa semana aí, 10 dias sem Fluminense. É uma ansiedade danada, uma angústia danada de ficar 10 dias sem o Fluminense jogar. Mas vamos aguardar que semana que vem o Flusão tá em campo de novo e a gente vai conversando aqui, vai tentando passar essa ansiedade. Tá certo, gente? Obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado e se puderem, se não forem inscritos ainda, se tiverem gostado do conteúdo do canal, se inscrevam, deixem seu comentário, deixem sua opinião também. Você acha que o Ganso tem ainda futebol para a seleção brasileira? E o Fernando Diniz, né? Se ele não ganhar nada nos próximos anos, vai ficar com fama de pé frio? O que você acha aí? Dê a sua opinião também, deixe o seu comentário para eu poder interagir com vocês, tá bom? Um grande abraço, saudações tricolores e até a próxima.